Shalom a todos, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia, estudando a palavra para que você seja edificado através dela. Nós estamos dando continuidade à leitura e estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e hoje a nossa leitura é do versículo 31 ao versículo 35, e o nosso tema é Jesus prediz a traição de Pedro. Em algumas versões você vai encontrar Pedro é avisado. É avisado de quê? Do momento em que ele negaria ao Senhor, o momento em que os discípulos seriam dispersados. E nós vamos entender o porquê. Leia comigo. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Você já parou para pensar como em algumas situações nós temos dificuldade de aceitarmos o que o Senhor Jesus ele nos fala? Pois é, com os discípulos também não foi diferente. Depois da ceia, Jesus segue com eles para o Monte das Oliveiras. E lá o Senhor faz uma grande revelação que havia sido profetizada em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Que profecia é essa? Lá nesse texto está escrito: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Era exatamente isso que iria acontecer. Em outras palavras, Jesus estava falando que naquela mesma noite ele seria ferido, ou seja, seria levado pelos seus perseguidores para o seu martírio e os discípulos o abandonariam. Era isso que iria acontecer. Mas logo no versículo seguinte, Jesus diz que quando ele ressuscitasse, ele estaria diante dos discípulos rumo a Galileia. Ou seja, Jesus antes da sua morte seria abandonado pelos discípulos, mas depois da sua ressurreição, ele não os abandonaria. Então era algo profundo e talvez de muito difícil para que os discípulos compreendessem na sua totalidade. Ser abandonado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, aqueles que estiveram com ele ali o tempo inteiro, aos ouvidos dos discípulos, isso soou de uma maneira talvez muito pesada, subentende-se quando nós lemos o texto. E ao ouvir isso, eles não estavam compreendendo que esse momento que Jesus passaria de abandono já tinha sido profetizado em Zacarias. Jesus é o pastor e eles as ovelhas. No momento que Jesus fosse levado, fosse ferido, esses discípulos estariam dispersos, porque haveria também uma perseguição para eles ou sobre eles. Então eles temeriam, e nós vamos ver isso nos textos mais à frente. Porém, Pedro, mais ousado, diz que de maneira alguma ele abandonaria Jesus. Ele discorda totalmente de Jesus. E aí, em resposta à discordância de Pedro, que diz que jamais vai abandonar o Senhor, que assegura a respeito da sua lealdade a Cristo, ele ouve o seguinte de Jesus: ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É muito comum nós vermos o número 3 aparecer em vários textos bíblicos. Por exemplo, o número 3 se refere aos 3 dias que Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe.
3 também se refere à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 também se refere a corpo, alma e espírito. Por 3 vezes Jesus foi tentado no deserto. A Bíblia também relata que Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí nós temos inúmeros outros textos bíblicos que falam do número 3. E o número 3, ele aponta para uma ênfase. Todas as vezes que Deus quer enfatizar algo na sua palavra, o número 3 aparece, porque é um número que exprime uma totalidade. Então, quando Jesus fala para Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes, apesar de você estar garantindo a sua lealdade a mim, Jesus estava falando que era algo certo. Jesus estava enfatizando que o abandono, a negação de Pedro seria real. E aí, no versículo seguinte, que é o versículo de número 35, Pedro declara que ainda que ele precisasse morrer junto com Jesus, de maneira nenhuma ele o negaria, e ele recebe até mesmo o apoio dos demais discípulos que também concordam no seu pensamento. Porém, logo após esse momento, Jesus ele vai seguir em direção ao Getsemane. Então, o Getsemane é um lugar que nós precisamos estudar com muita calma. Porque o que era esse lugar no tempo de Jesus? Era mesmo um jardim? Porque Jesus vai para lá com seus discípulos? E você pode dizer assim, Jesus foi para orar. Por que Jesus estaria ali com seus discípulos pouco antes de ser levado pelos seus perseguidores? Então, nós vamos entender tudo isso, inclusive o significado do Getsemane, quando nós o lermos no próximo vídeo. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta que você vai responder para si mesmo, já apontando para o texto que nós vamos estudar. O texto em que fala de Jesus, os discípulos no Getsemane. Como você se comporta diante das adversidades? E em relação ao texto que nós estudamos hoje, nós precisamos assimilar a nossa vida. O seguinte, nós precisamos trazer para a nossa vida o seguinte princípio: de tudo que Jesus fala conosco, nós precisamos crer. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, mas tudo que sai da boca de Cristo é real, é verdadeiro. Que Deus te abençoe.